Outro dia eu recebi esse anúncio aqui do Instagram. Em tese, era um recrutamento, a gente sabe que não, era um clickbait para as pessoas clicarem e fazerem o curso, mas enfim. E dizia o seguinte: psicólogo para trabalhar como perito, salário de R$6.000 por mês, um trabalho para produzir relatórios para várias famílias, trata-se de um trabalho extra para complementar a sua renda. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que é tão fácil assim? Você faz um curso de 1 semana, de 20 horas, você já pode atuar como perito em caso de vara de família, de disputa de guarda, por exemplo? Será? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar de 5 coisas que as pessoas não contam para você sobre como é que é atuar nesses casos nas varas de família. Em quinto lugar estão os honorários, né? Quanto que a gente recebe para poder fazer esse serviço. Isso tem uma variação muito grande, isso vai depender da sua formação, da sua experiência, de contatos que você tem na área, então isso depende muito. Mas uma coisa que é muito comum são varas do interior, e até eu sei que algumas varas que não são do interior, mas no sul do país, de algumas capitais do sul do país, fazem isso, né? Em função do volume de trabalho, acabam nomeando peritos particulares. Enfim. Mas, na grande maioria desses casos, existe um preço fixado porque são famílias que têm gratuidade de justiça, então não podem pagar os seus honorários de forma particular. Nesses casos, você tem uma variação que pode ser de R$500, eu já vi proposta de R$500 para fazer uma perícia, e já vi proposta de R$1.000 ou R$1.500. O que vale destacar aqui é que esse trabalho de perícia psicológica, em caso de disputa de guarda e convivência, uma perícia assim, bem razoável vai levar pelo menos 15 horas para você fazer, né? Pensando que você vai ter que ler o processo, entrevistar as partes, sintetizar todo esse material, recorrer à literatura, depois sentar para escrever, depois revisar, enfim, isso dá um certo trabalho, pelo menos 15 horas, uma bem assim, capengazinha, 15 horas. E se você dividir esse número de horas pelo que se propõe a pagar como 500 ou R$1.000, você vai ganhar entre R$33 e R$66 a hora. Será que vale a pena? Bom, aqui nessa tabela nossa de referências, né, de honorários da psicologia, o menor preço que tem aqui é de R$ 98,80 para a situação junto à comunidade. Então, essa variação de R$ 33 a R$ 66 sequer chega ao mínimo da nossa tabela. Fora que tem várias outras implicações aqui, não só financeiras, e eu vou explicar mais e melhor nas próximas coisas. Em quarto lugar, tem a questão da execução de honorários, ou seja, às vezes você é nomeado como perito particular pela vara, tá? Então as partes vão pagar, se elas concordarem, o honorário que você indicar, ou às vezes você atua como assistente técnico, né? Então a parte te procura e te contrata para atuar como assistente técnico. Nesses casos, então, a parte vai fazer o pagamento para você. Quando você é nomeado como perito particular, geralmente você recebe 50% no ato, né, da nomeação e da concordância das partes com os honorários a serem pagos, e os outros 50% quando você entrega o parecer. Quando você atua como assistente técnico, existem várias formas de cobrar, porque aí você que decide, né, vai da sua prática profissional, mas tem gente que divide, por exemplo, e realmente, né, na situação econômica atual, se você não dividir, dificilmente você vai conseguir atuar como assistente técnico, cobrando um valor razoável. Enfim, em ambos os casos, quando a pessoa tem que pagar por mais de uma vez, pode ser que essa pessoa não pague você. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar sem receber? Não, você vai ter que estar com um processo de execução para você receber os seus honorários. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que contratar um advogado para entrar na justiça, processar essa pessoa para você receber o seu dinheiro, tá? A questão é que isso implica não só no estresse e outras coisas mais, implica em pagar um advogado, em honorários advocatícios. Ou seja, aqui em Brasília, hoje, em fevereiro, a média dos honorários está aqui, ó, R$ 367,42. Então existe um investimento aí, e você precisa considerar isso antes de você decidir atuar nessa área e antes de fazer essas propostas, porque se você cobra um preço que é muito barato ou que não compensa, não só na questão de horas, mas também de você ter essa salvaguarda judicial se você precisar no futuro, a gente nunca sabe, infelizmente. Em terceiro lugar, tem a nomeação do perito, né, particular pelo juiz, pelas varas de família. Aí varia, né, de estado para estado, mas geralmente você vai fazer um cadastro aí, numa lista de peritos, né, cadastrados de cada tribunal, eles pedem uma série de documentação, etc, etc, etc. Ok. Mas e aí, não basta estar cadastrado, o juiz tem que te nomear. Só que essas nomeações, elas também acontecem de forma muito, muito diferente de cada lugar e de cada vara. Tem juiz que faz uma rotatividade, mas tem juiz que tem os seus preferidos, então só manda para aquelas pessoas. Então, o fato de você estar cadastrado nessa lista não quer dizer que você vai sequer ser chamado para atuar como perito particular. Então, tem essa questão da nomeação e dessa preferência que alguns juízes têm com alguns peritos que já trabalham com ele há alguns anos. Então, assim, não é fácil, como parece ser. Em segundo lugar, a questão, uma das mais importantes, que é a questão da qualificação profissional e supervisão para atuar nesses casos. Como base para essa discussão, eu recomendo esse texto aqui, Psicologia Jurídica, Notas
sobre o novo lobo mau na psicologia, tá? Esse texto é maravilhoso, quem não leu, quem não conhece e quem atua nessa área, eu recomendo ler, porque faz reflexões muito, muito importantes. Uma das coisas que esse texto discute é justamente o fato do alto índice de representações no Conselho de Ética da Psicologia por uma atuação equivocada em termos de técnica, de conhecimento científico, de normativas da profissão para atuar nesses casos. E ela também coloca que existe uma deficiência de formação na área de psicologia jurídica nos cursos. Então, em vários cursos ao Brasil afora, não tem a disciplina de psicologia jurídica. E nos que tem, muitos são optativos, então as pessoas não são obrigadas a passar. Então você tem pessoas que se formam, saem da academia, saem da faculdade e vão atuar nessa área sem ter nenhum tipo de experiência, de estágio, de formação acadêmica, então isso é complicado. Uma coisa interessante que pra gente poder pensar é que é preciso ter um mínimo de qualificação para atuar nessa área. Por quê? Você tem que entender de direito de família, por exemplo, o mínimo de direito de família para você atuar nessa área, assim como qualquer outra área jurídica, você tem que saber da legislação típica daquela atuação sua, seja lá qual for. Você precisa conhecer as normas do Conselho Federal de Psicologia. Eu digo aqui que existem entre documentos, código de ética e normas, você tem pelo menos 6 documentos fundamentais que você tem que ler de cabo a rabo e saber o que eles falam e acompanhar a sua atualização, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, aplicando ferramenta ou teste psicológico para uma adolescente de 15 anos, sendo que a determinação do teste era que até os 12 anos. Então, já invalida qualquer conclusão que a pessoa possa fazer com base naquilo. Ou então o teste não é mais válido segundo o Conselho Federal de Psicologia, que tem um site lá que coloca qual teste pode ser utilizado, qual tem validade, qual que não tem. Então, assim, são coisas muito básicas que se você não tem experiência, se você não tem o mínimo de cuidado, você pode infringir uma norma ética e aí sofrer tanto representação no Conselho de Ética da Psicologia, como também, como tem acontecido, sofrer processos criminais e civis também, como eu vou discutir melhor na próxima questão. Em primeiro lugar, uma das questões mais graves que as pessoas não têm noção que pode acontecer, tá? Que é justamente a responsabilização civil de perito. Então, como tudo na vida, qualquer pessoa pode processar, se vai ter mérito ou não, a justiça vai decidir depois, com todo o processo probatório e tudo mais, mas assim, se alguém entra com um processo contra você, você tem que se defender. Para se defender, você precisa contratar um advogado. Lembra que eu mostrei algumas questões atrás, o quanto que é a média do honorário de um advogado? Então, assim, existem questões muito sérias que se você não está preparado, se você não entende a complexidade que é atuar nessa área, você pode sofrer alguns problemas, como esse, né? Sofrer aí uma ação de responsabilidade civil por algum dano que foi causado por um parecer, por um laudo que você emitiu, por um relatório que você emitiu nessa área, porque você não tinha conhecimento, seja ele conhecimento técnico, ético ou científico para atuar nessa área. A psicologia jurídica é uma área de atuação muito proeminente, cada vez mais forte e precisa de profissionais, mas a gente precisa de profissionais qualificados, profissionais que entendam o que estão fazendo, como que estão fazendo a partir de uma concepção ética, técnica e científica da psicologia. E se não for por uma questão de bom senso, é por uma questão de preservação pessoal e profissional, porque você pode sofrer várias sanções na sua área. Então, é uma área proeminente, uma área que tem condições de você se colocar e você progredir, mas isso leva tempo, tá? Assim como na clínica, assim como qualquer outra área. Não é tão fácil assim, não sai ganhando 6 mil reais de cara assim. Tem processo que demora anos para se resolver. Tem um processo que eu fui nomeado como perito, tem mais de 7 meses e até agora nunca se decidiu nada, nem sei se vai acontecer, e se quando tomar uma decisão, se as partes vão concordar com o preço que eu coloquei, enfim, são várias variáveis que tornam essa área muito complexa. Então, quer vir para a área jurídica? Venha, mas venha ciente de todas essas implicações e não ache que é uma área fácil, uma área simples de atuar e que vai ganhar dinheiro fácil, porque não é. Se você gosta de psicologia jurídica e quer ter uma visão crítica sobre o assunto, me segue aqui no Instagram para você ter mais notícias. Até mais!